Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Nós chegamos ao 10º mandamento. Depois de alguns meses aí, pregamos de forma ininterrupta os 10 mandamentos descritos ali no livro de Êxodo. Ainda não é o último sermão sobre esse tema, o pastor vai fazer o fechamento dessa série no próximo domingo, fazendo o resumo da lei, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e seu próximo como a ti mesmo. E hoje a gente vai meditar no 10º mandamento, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O pastor Kevin DeYoung, no seu livro 10 Mandamentos, quando ele introduz esse capítulo do não cobiçarás, ele faz algo interessante para nos aproximarmos desse texto. Ele faz a aplicação de algumas frases, que nós podemos pensar ou dizer acerca da cobiça, Então, a gente disse aqui algumas coisas em relação aos bens, às coisas do próximo que a gente não pode cobiçar, Então, falamos de casa, de mulher, marido, trabalho. E aí ele usa as seguintes frases: para casa, estou cansado de morar nesse bairro, vivemos num lugar deplorável. Deve ser tão bom morar num lugar tão chique e bem decorado. Por que eu não posso ter a casa dos sonhos que aquele programa de televisão mostra? Mulher: uau, certamente é linda. Bem que a minha esposa poderia ser como ela, ou envelhecer como ela. Gostaria de ter casado com alguém como ela. Seria muito mais feliz se não tivesse casado com a minha esposa. Marido: olha o marido dela, ele sempre é amigável, é um bom pai, ele ajuda a esposa, ele constrói as coisas, não apenas destrói. Por que ficar presa a meu marido quando há outros homens por aí? Trabalho: por que estou preso a este trabalho de fracassado? Boi e jumento. E aqui a gente tem que fazer uma adaptação, porque a gente não tem mais jumento na rua, no trânsito. Depende, Eu levantei a bola para vocês chutarem mesmo, Mas vamos dizer que não tem mais jumentos como meios de transporte, não atrás do volante, tá bom? Pode ser assim. Brincadeira. Cara, meu carro é uma lata velha. Olha só, olha esse carro. E aí o texto de Êxodo, ele generaliza no final: nem coisa alguma do seu próximo. Ou seja, ele dá alguns exemplos e aí arremata dizendo: coisa alguma. Então, nossa, por que eles sempre fazem viagens legais? Eles vão para a Disney, nós no máximo vamos para a casa dos nossos avós. Gostaria de ser inteligente como ele. Se eu me parecesse como ela, minha vida seria muito melhor. Por que tudo na minha vida é tão difícil, enquanto para os outros é tudo tão fácil? Então tá aí, de forma, eu acho que fazendo esse exercício a gente consegue nos aproximarmos mais um pouco desse texto. Se tem algo que a gente vai falar muito aqui e que você pode gravar sobre os 10 mandamentos, sobre o 10º mandamento, é que ele trata do nosso coração. E existe uma razão para esse mandamento ser o último, porque ele é um resumo muito apropriado do que veio antes. A gente vai perceber que é impossível
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e ter um coração que cobiça. Nos outros 9 mandamentos, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente procurou sempre demonstrar a nossa incapacidade de cumprir a lei em sua totalidade, e a lei nos apontar que a gente precisa de um Salvador para nós, e aí a gente volta para a lei para ser santificado. Então a gente sempre tentou fazer esse exercício de, olha, a gente não cumpre ele na totalidade, nós temos falhas. E o próprio Jesus no Sermão do Monte, quando ele vem interpretar a lei ali em Mateus, ele está justamente confrontando os fariseus que estavam pegando a parte externa da lei, mas ele sempre estava dizendo que era uma questão do coração, que o pecado era uma questão do coração. Então, talvez, se mesmo nos 9 mandamentos você não se convenceu que você não cumpre, aí vem o 10º e te arrebenta mesmo, porque aí é ele que vai na raiz do problema. Se você, talvez de uma forma superficial, que não foi o caso que a gente fez nesses 2 meses que nós tivemos aqui, você ainda entende que você olha para os mandamentos e fala, não matarás. Ok, eu não mato pessoas. Não seja adúltero. Não estou traindo minha mulher, tá tudo bem. Não minta sob juramento. Dá para fazer também. Aí quando a gente pensa que a gente pode ticar, por algum desavisado pode ticar todos os itens, vem o 10º e fala do nosso coração e nos confronta. Martinho Lutero tem uma frase acerca do 10º mandamento, e eu vou ler para vocês. Ela diz assim: este último mandamento destina-se não àqueles que o mundo considera patifes, mas precisamente aqueles mais retos, ou seja, para as pessoas que desejam ser elogiadas como honestas e virtuosas porque não infringiram mandamentos anteriores. É para aqueles que acham justos e que têm cumprido os outros mandamentos, nessa frase. E é interessante, irmãos, que se a gente pegar alguns mandamentos dos sermões anteriores, se você matar alguém, você tem uma lei que vai te processar. Você tem leis que protegem o matrimônio, você tem leis que protegem o patrimônio. Sermão passado, o pastor abriu o sermão dizendo que nos Estados Unidos a testemunha vai até o tribunal e ela faz ali algumas afirmações sobre a verdade. E se ela for pega dando falso testemunho, ela vai ser processada por isso, é um crime de perjúrio isso. Agora você não vai ver alguém sendo processado porque cobiçou a mulher do outro. Já viu isso? Estou te processando porque eu sondei seu coração e você tá cobiçando a minha mulher. Ou você está cobiçando a minha casa. Então o 10º mandamento, ele é sutil e profundo porque ele vai na raiz do problema. Ele sonda e ele quer tratar do nosso coração. 1 Samuel 16, 7, a parte B. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Feita essa introdução, irmãos, eu quero apresentar esse sermão dividido em 3 partes aqui, para a gente avançar. A primeira, eu quero fazer uma rápida distinção entre desejo e cobiça. O segundo, nós vamos identificar sintomas externos, já que o problema é interno, é do coração. Então como é que a gente faz aí o diagnóstico? Vamos tentar identificar sintomas externos de um problema que é interno. E por fim, apresentar um antídoto para um coração doente. Então, vamos tentar percorrer aí para responder essas três questões aqui.
Indo para a primeira, eu quero fazer uma distinção aqui entre desejo e cobiça. Falando de desejo primeiramente, uma afirmação: não é errado notar o que as outras pessoas têm, ou o que as outras pessoas são, ou os talentos que elas têm. Não é necessariamente errado você notar a virtude de alguém. Aliás, eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante esses dias: do que serve uma admiração silenciosa? Se você admira algo na sua mulher e você não fala, essa admiração serviu para quê? Se eu acho que o Joe toca bem aqui, e eu não chego e falo: Joe, mandou bem nessa música. Óbvio que não é para exaltar o Joe, mas para glorificar Deus através do que Deus tem feito na vida do Joe. Então a gente pode sim admirar o que as pessoas têm, ou o que elas são, mas para glorificar a Deus, porque Deus tem feito na vida deles, né? O pessoal, eu cheguei aqui, cortei o cabelo, o pessoal estava elogiando meu cabelo. Pode... eu fiquei preocupado, porque foi tanta gente elogiando, eu falei: nossa, devia estar muito ruim antes. Eu não fiquei feliz pelo elogio, eu fiquei preocupado pelos meses que eu fiquei sem cortar cabelo, né? Nós erramos quando nós olhamos as coisas que as pessoas têm e são, e ao invés de darmos graças a Deus pelas bênçãos que elas alcançam, nós deixamos de ser gratos pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse é o ponto. Não é errado notar o que as outras pessoas têm. 2. Não é errado desejar. O cristianismo não pretende que você seja uma pessoa insensível, sem esperança, sem projetos ou sem uma ambição apropriada. Não é isso que o Evangelho propõe, que você seja uma pessoa sem desejo, sem perspectiva. Aliás, isso é um pensamento mais budista do que cristão. Porque se você pegar as 4 verdades do budismo, dentro da religião budista você tem 4 afirmações. A vida é sofrimento, o sofrimento é causado pelo desejo, o nirvana é alcançado e o sofrimento acaba quando paramos de desejar, e a libertação ela é encontrada no desvencilhamento do desejo. Então, o budismo entende que as agruras humanas, ou seja, as situações adversas, surgem quando você deseja algo, né? E foca nisso. O cristianismo não é uma fuga para que você não deseje. Agora, a Bíblia ensina que o nosso problema não é que desejamos as coisas, é que desejamos as coisas erradas. Ou desejamos as coisas certas da maneira errada. Tiago, capítulo 4, versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Cobiçamos quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Uma forma de entender melhor, irmãos, é pensar que o 8º mandamento que nós pregamos aqui, que foi o furtarás, o cobiçarás, ele é a internalização desse 8º mandamento. Como assim? Assim como a luxúria é o adultério cometido no coração e o ódio é o assassinato cometido no coração, a cobiça é o roubo cometido no coração. O sexo pode ser bom, as posses podem ter o seu lugar, mas tanto um quanto o outro são ruins quando os pensamentos são ilícitos e quando você deseja algo que não lhe pertence. Isso é cobiça. Quer um exemplo prático para a gente pensar nisso? Você já viu criança egoísta? E acho que todo mundo tem essa fase na vida, todas as crianças, imagino.
Já viu na festa de Natal? A criança ela ganha aquele presente, ela está feliz com o presente, nossa, ela está muito realizada, até ela se dar conta que o irmão ou o amigo ganhou um presente maior. Aí pronto, aquela felicidade toda que estava voltada para o brinquedo, para o presente dela, agora ela se compara com o outro que ganhou outra coisa, um presente maior, e a alegria dela já não é a mesma. Ou você pega aquela sala de brinquedos assim, tem 450 brinquedos, aí a criança pega um, a outra criança entra, ela não olha para os outros 449, ela quer o que está na mão da outra criança. Está aí um exemplo para a gente pensar na cobiça. Nós somos rápidos para identificar isso nas crianças, mas às vezes a gente não é tão rápido assim para identificar nas nossas vidas comportamentos como esse. Cobiçar não é somente dizer, gostaria de ter algo. Isso pode ser positivo. Todos nós temos uma lista de desejos. A cobiça ela vai um pouco mais longe. Por que você conseguiu isso? Eu queria isso. Eu estou com raiva porque você está feliz. Eu ficaria feliz se nós pudéssemos trocar de lugar. A cobiça deseja o que as outras pessoas têm. Essa é a primeira maneira pela qual ela é pecaminosa. Quebramos o 10º mandamento quando desejamos o que as outras pessoas têm. Segundo problema da cobiça, irmãos, é o descontentamento. Quando a gente cobiça, a gente expressa com o nosso sentimento o nosso descontentamento para com a nossa vida, pelo que Deus faz por nós. Ao cobiçarmos, a gente acaba expressando que Deus não é suficientemente grande para nos ajudar, ou que Ele não é bom o bastante para se importar conosco. Nós começamos a achar que Deus nos deve. Quando eu tenho cobiça, eu acabo expressando a minha ingratidão também. Eu paro de focar naquilo que Deus já fez por mim, e eu não demonstro mais gratidão, e eu começo a focar por aquilo que eu imagino que Deus deveria fazer por mim. Isso também é uma forma de quebrar o 10º mandamento, com o descontentamento. Terceiro ponto em relação à cobiça. A cobiça, ela é porta de entrada para outros pecados. O desejo mal dá luz ao pecado e por fim à morte. Assim, a cobiça é causa de muitos pecados. Por exemplo, antes do roubo vem a cobiça, a qual também precede o adultério. E eu passo rapidamente aqui alguns exemplos que a gente bem conhecidos da Bíblia. Eva, antes de comer do fruto proibido, cobiçou ser como Deus, Gênesis 3. Caim cobiçou o que era do seu irmão e o matou por inveja, Gênesis 4. Nação de Israel, incrédula no deserto, demonstrou insatisfação e murmuração contra o Senhor e as autoridades que Deus constituiu, Êxodo 16. Davi, a cobiça ao olhar para Batseba o levou ao adultério, 2 Samuel 11. Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O 10º mandamento, ele é porta de entrada para os outros pecados, inclusive para os primeiros mandamentos que nós pregamos aqui em relação à adoração a Deus. Porque quando eu penso que aquela pessoa, aquele lugar, aquele bem é o que vai me satisfazer, e é Ele que está no meu coração, eu tiro de Deus o trono e coloco essa coisa. Então a gente também quebra os mandamentos da primeira tábua, não dando a adoração devida ao Senhor. Sempre bom relembrar, nós já pregamos aqui outras vezes, mas a gente pode
não ter uma estátua para se dobrar em casa, mas nós fazemos ídolos no nosso coração. E qual que é o teste para saber se nós temos ídolos? Passo aqui rapidamente. Qualquer coisa mais importante para você do que Deus é um ídolo. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, e caso você perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros. Ou seja, irmãos, o 10º mandamento é o somatório prático e o ápice da atitude do coração quanto aos outros 9 mandamentos. O 10º mandamento torna explícito o que está implícito nos outros mandamentos, que é o quê? A obediência é uma questão do coração. E por ser uma questão do coração, muitas vezes pode ser sutil e de difícil diagnóstico, porque diferente dos outros, muitas vezes ele é uma origem para os outros pecados, mas talvez ele não esteja claramente visível para nós. É aquele tratamento você e Deus em relação ao que nós precisamos mudar na nossa vida. Mas vamos tentar, através de alguns sintomas externos, a gente identificar no nosso coração se realmente há esse problema interno. Então eu trago agora algumas suposições de que, se nós temos esses sintomas, pode indicar um coração que cobiça. Primeiro, você pode estar cobiçando caso tenha machucado os outros a fim de satisfazer os seus interesses, com ações, palavras, atitudes, olhares, suspiros e descaso. Se você tem passado por cima de pessoas, machucado pessoas por conta do seu interesse, do seu objetivo, talvez você esteja cobiçando. Sua vida passou a ser guiada por metas e resultados, e o que você deixa para as pessoas que você ama, para os seus familiares, para os seus irmãos, para os seus amigos, são apenas as sobras. Às vezes você nem tem intenção de magoá-los, mas quando a cobiça toma conta do nosso coração, muitas vezes nós somos os últimos a perceber. Então, o primeiro sintoma aí que a gente pode observar: você pode estar cobiçando caso esteja machucando os outros ao seu redor. Segundo, você pode estar cobiçando caso esteja preocupado em ganhar e acumular mais. Como eu disse no início, desejar não é errado. A gente pode desejar ter uma comunhão maior com Deus, a gente pode desejar filhos, desejar ter uma família, trabalhar, planejar para ter um bom emprego, um bom salário, ascender socialmente, enfim. Nós tentamos aqui destacar a diferença entre desejo e cobiça. Mas há um problema com as posses. Se você está sempre preocupado em ganhar e acumular mais, e isso se torna um ídolo para você, porque quanto mais você possui, mais as posses, na verdade, é quem possui em você. E nela você gasta suas energias, suas emoções, seus pensamentos. O pecado não está em comprar coisas, mas a energia, o esforço dedicado para manter essas coisas, fazendo a sua alma murchar e te tirar do propósito principal. Você pode estar cobiçando caso não esteja disposto a abrir mão do que já tem. A sua segurança do que você já conquistou, e dela você não abre mão. Lembra de Marcos 10, 21? Jesus, olhando para ele, para aquele jovem, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa,
Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. É interessante que o jovem pergunta, né, o que ele deveria fazer, e Jesus fala alguns mandamentos. Engraçado que ele não fala o 10º, né? Ele não fala para o jovem o 10º, porque Jesus conhecia o coração miserável daquele homem, não voltado à generosidade, mas voltado à cobiça. E ele não estava disposto a abrir mão do que já tinha. A segurança dele estava na sua riqueza. Quarto, podemos estar cobiçando caso a gente com frequência resmungue acerca da nossa casa, acerca do nosso cônjuge, da qualidade ou quantidade dos nossos bens e da sua vida em geral. Eu vivo resmungando, eu nunca estou satisfeito. Sabe aquele pensamento do se acontecer isso eu vou ser feliz, se acontecer isso eu vou ser feliz, só falta isso, quando eu conquistar isso eu vou ser feliz. Se apenas eu tivesse uma namorada, se ao menos a gente casasse, se ao menos eu tivesse uma casa, se ao menos eu tivesse um carro, se ao menos eu tivesse um neto, se ao menos eu tivesse perto da minha aposentadoria, estou indo para o caixão e isso. Se. E eu nunca estou satisfeito. E eu não vivo a graça que Deus nos dá de viver o momento. Quão longe, irmãos, um coração pode chegar desconectado com Deus? Quais coisas a gente pode almejar? Quais coisas a gente pode cobiçar? De um coração, tendo um coração afastado e distante de Deus. Eu confesso que eu estive aqui dos 10 mandamentos, do 3º, no 7º, no 8º e agora no 10º. Tive aí o privilégio de pregar sobre esses 4 mandamentos dos 10. E o processo de preparar um sermão dessa lei tem sido um desafio. O desafio de trazer para os irmãos, mas o processo ele é mais doloroso antes. Porque é um processo que Deus vai te quebrando ao longo da semana, lendo e estudando e meditando. E aí você ora, Deus, tá bom, pode me quebrar, mas precisa me remontar até domingo 10 horas para eu falar isso aqui, né? Porque é sempre desafiador. Mas particularmente esse que foca no nosso coração, que são aqueles pecados e aquelas situações onde, embora seja da tábua relacionada ao próximo, é muito mais Deus revelando ali o que precisa ser mudado nas suas intenções, no seu coração. E eu preparando essa pregação, Deus me fez lembrar de algumas situações na minha vida, né? E eu lembrei, voltei, a gente está em julho, né? Julho de 2023. Eu voltei 3 anos e meio atrás, em janeiro de 2020, mais ou menos. Vocês lembram o que tinha em janeiro de 2020 no mundo? Começo da pandemia, né? E estava com a vida cristã um pouco, não sei como definir, mas um pouco, vamos dizer, domingueiro, sabe? Vai para a igreja, assiste o culto, volta para casa. Vida devocional um pouco deficiente, ou bem deficiente. E veio a pandemia e já não tinha culto mesmo. Mas eu me recordo que a Lolo nasceu em fevereiro de 2020. E aí eu tinha uma viagem a trabalho. Eu tinha um cliente que tinha uma unidade nos Estados Unidos. Eu lembro que eu viajei perto ali de março, final de fevereiro.
E era até engraçado que eu ia nos aeroportos, né, que eu passei, e já tinha um pessoal de máscara, e eu falava, que pessoal exagerado, né, que tão de máscara? E aí eu retorno dessa viagem, passa uma semana e foi aquele caos em março, vocês lembram? Março de 20? Todo mundo em casa, não tem escola, não tem... O trabalho foi para remoto, trabalhava de segunda a sexta em casa... Foi aquela loucura. E aí, irmãos, por conta do meu trabalho, eu não trabalho no mercado financeiro, mas como eu trabalho auditando os balanços das empresas, eu acabo indiretamente me envolvendo no mercado financeiro, né? E vendo tudo o que acontece. E o mercado financeiro ele tem uma característica de querer antecipar os assuntos, né? Então, o mercado está pensando lá na frente, hoje está pensando o que vai acontecer daqui a um ano. Quando veio a pandemia, o mercado precificou nos ativos, nas ações, que o mundo ia acabar, né? Simplesmente o pessoal começou a fugir dos ativos de risco e foram para ativos mais seguros. Os preços das ações caíram nos níveis históricos. E era engraçado, né? Que a gente conversando e olhava o preço na tela e falava, não é possível, então não vai ter mais avião no céu, então estão precificando que as empresas aéreas quebraram. Não, está muito barato, né? Não, aí você olhava outra semana vai ficar mais barato, e ficando, né? E eu olhava o balanço das empresas e falava, bom, isso aqui está errado, não é possível, né? E aí, irmãos, eu não estava no mercado, eu não tinha nessa época, né, dinheiro investido, e eu decidi, eu falei, não. Eu pensei assim, eu falei, estão precificando se o mundo acabar. Se o mundo acabar mesmo, do que vai valer meu dinheiro, né? Agora, se o mundo não acabar e as empresas não quebrarem, eu vou ganhar um dinheiro aqui. Aí eu lembro que na época eu peguei acho que uns 30 mil reais e comprei as ações mais baratas que eu vendo lá, analisei e tal, comprei. Aí eu descobri que o fundo do poço tem alçapão. Eu acho que dos 30, eu não vou ser preciso aqui porque já faz uns 4 anos, mas dos 30 eu acho que numa semana virou 20, assim. Perdi 10 mil reais em uma semana, algo do tipo assim. Só que aí eu falei, caramba, esse negócio é sério, né? Acho que o mundo vai acabar mesmo. Só que aí, irmãos, de repente, bateu no fundo. Os 20 viraram 25, viraram 28, viraram 30... viraram 35 e foram. Eu comecei a estudar, falei, pô, esse negócio é legal, hein, meu? Aí, comecei a estudar, aí era engraçado. Bolsonaro vai comprar vacina, a bolsa, buf, aí eu vendia. O Bolsonaro não vai comprar, a bolsa caiu, eu comprava. E aí fui estudando e à noite eu comecei a me interessar e tal. Tinha um carro, eu tinha 2 carros, vendi um, comprei mais ações na baixa e foi indo. Irmãos, assim, resumindo, os 30 viraram 40, que viraram 50, que viraram 80, viraram 100, 120. Em poucos meses, eu estava com quase 150 mil reais, assim, comprando e vendendo ações, né? Só que o ídolo, vida devocional deficiente, já não tinha mais cultos, enfiado dentro de casa, tirei férias do meu trabalho para ficar operando no mercado financeiro. Ficava lá nos gráficos lá e era para eu estar descansando. Por quê? Olha a falta de propósito, irmãos. Porque assim, quem me conhece vai saber, eu nunca tive apego a dinheiro. Assim, eu fiz minha carreira, graças a Deus tenho mais do que eu mereço. Tive um sucesso financeiro, mas eu nunca me apeguei às coisas. Eu não converso de carro, não converso de casa. Para mim, essas coisas, eu sempre tive uma relação, imaginava eu, né? Uma relação bem sadia com o dinheiro. E outra coisa interessante, eu ia ganhando e eu nunca pensei assim, eu quero isso para comprar isso. Mas foi o poder, sei lá, de você ter uma estratégia, aplicar e aquilo ali gerar dinheiro. Eu nunca pensei, eu vou até tantos mil para eu comprar um apartamento aí eu paro. Não. Só que olha que interessante, isso foi tomando a minha mente, foi tomando o meu coração.
eu comecei a ir para ativos de mais risco, eu perdia mó dinheiro no dia, ficava deprimido, ia para o chuveiro. Aí o conceito de ídolo. O que está tomando seu pensamento quando você está tomando banho? Eu ficava pensando, o que eu vou fazer amanhã para recuperar o que eu perdi? Fazia 6 mil reais no dia, perdia 3 no outro. Parava o carro no trânsito para vender e comprar ação, coisa de maluco. Sim, a minha vida virou de ponta cabeça nesse sentido. E sem perceber, eu estava tomado pela cobiça. Se eu perdia, eu não conversava à noite, atrapalhava no meu casamento. A Lolo estava pequenininha, mas eu estava mais preocupado o quanto eu tinha perdido ou ganhado no dia. No meio da pandemia, o que você estava fazendo na pandemia? Você estava orando por alguém que estava em coma? Eu estava tentando ganhar dinheiro. Nossa, que pesado isso. Quão coração distante de Deus pode chegar? Irmãos, não se engane. A doença que acomete quem está lá fora é a mesma que acomete quem está aqui dentro. A diferença é quem está tomando remédio e quem não está. Desviado não é uma questão geográfica de você não estar indo para a igreja. Desviado, a gente está falando de coração, desviado é uma questão do coração para com Deus. Quão distante a gente pode estar um coração que não está conectado? Era isso que eu estava fazendo na pandemia. Como que eu voltei e vim parar aqui, né? 3 anos e meio depois. E aí tentando já ir para a aplicação aqui, o antídoto para um coração doente. Primeiro, colocar o coração no lugar certo. Agora tem um detalhe. Substitua os ídolos que tem no seu coração. A mala estava muito grande para eu voltar para Jesus, assim, no sentido de... Nossa, você ganhou dinheiro, ainda conseguiu virar crente, vir pregar. Não, voltar a ser crente, não é porque eu sou crente desde criancinha. Né? Sim. Não dava para ter 2 ídolos. Então a primeira coisa, meu castelo de areia caiu assim em poucos meses também, porque, como eu disse, eu comecei a me aprofundar, estudar, e fiz uma imersão mesmo, e comecei a ir para ativos de risco, e ativos derivativos que eu demoraria talvez explicar as 10 cabeças lá de Daniel, dei menos trabalho do que eu explicar o que eu estava fazendo, mas era coisas que eu aplicava e poderia dar muito retorno, mas também se eu perdesse eu perdia tudo. Então eu entrei assim nos ativos de risco mesmo e tomei algumas perdas que doeram assim. Mas olha que interessante, né? Como era a falta de propósito, porque eu estava muito bem no meu trabalho, eu não precisava disso. Foi um ídolo que tomou dentro de um cenário que eu nem precisaria, né? E primeira coisa, o ídolo foi destronado por Deus ou por incompetência minha mesmo, mas foi algumas perdas e graças a Deus ele me tirou antes que eu perdesse mais, que é o que não acontece com muitas pessoas que vão se afundando aí por conta disso. E o segundo, o primeiro ídolo foi destronado, mas o segundo foi uma revelação. O pastor foi lá em casa. Chegou ali em meados de 2020, não sei que mês exatamente, ele me visitou, a Camila, falou, vamos montar um grupo de estudos bíblicos? Eu falei, legal, né? Estamos na pandemia, não tem igreja, a gente vai se reunir na varanda e a gente vai estudar o livro Como Ser Cristão. Eu falei, vamos embora, pela revelação da palavra. Foi essa revelação que o pastor entregou. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ser cristão. Aí Deus foi me trazendo de volta pela pregação da palavra. E vocês conhecem o conteúdo do NN.
Como ser cristão? Ixi, eu estava sendo religioso, mas cristão eu não estava sendo, não. No que creem os cristãos? Creem em Jesus, creem em Deus, creem no Espírito Santo. Qual é a minha atitude em relação a essas crenças? Como que o cristão vive? Valores morais. Está aqui os 10 mandamentos, a gente tem uma aula que resume isso. Vida devocional, serviço. Eu entendi que eu precisava servir com os meus recursos, com os meus talentos e retornar. Quando a gente fala do NN aqui, não é para preencher a agenda, gente. É porque a gente crê na pregação da palavra. Não teve revelação mística. Eu estou falando que eu fui me tendo contato com o Evangelho novamente e isso foi trazendo meu coração de volta. E eu tenho certeza que quem vem de quarta-feira aqui ou quem participa do NN, não é questão de agenda. A gente poderia fazer um monte de outras coisas, mas é que a gente entende que a gente não é melhor porque está aqui dentro, mas que a gente precisa tomar o remédio, que a gente também está doente, mas a gente está tomando remédio. Caminhando para o fim. Se você arrancar o ídolo do seu coração e o amor de Cristo não for plantado no lugar, o ídolo tornará a crescer. Ou o mesmo, ou você vai arrumar outro. Não tem neutralidade. Quando o pastor fala dos meios de graça que nós precisamos, é porque se a gente não está em contato com esses meios de graça, rapidinho a gente acha um outro ídolo para servir. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então não basta um arrependimento pelo ídolo que você estava adorando, ou uma força de vontade que você tenha de viver de uma maneira diferente. É através do Evangelho que nós temos um coração transformado. É Deus quem nos dá um novo coração. Ezequiel 11:19, a Bíblia diz assim: dar-lhe-eis um só coração, ou seja, um coração não dividido entre Deus, entre as posses, ou entre outro ídolo que você tenha. Te darei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. É o Evangelho que é capaz de transformar o nosso coração. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Primeiro antídoto para o coração doente: coração transformado pelo Evangelho. E o segundo, encontre contentamento. O contentamento é o lado afirmativo do mandamento, é o antídoto para a cobiça. 1 Timóteo 6, do 6-8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento é descansar na providência de Deus, é estar satisfeito com o que Ele nos oferece. Isso é contentamento. E aí, não combinei com Josué, mas o texto que ele trouxe na abertura, para falar de contentamento, ele está aqui também. Porque aí Paulo, convertido, com o coração transformado, ele vem e fala: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado,
como também em ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Coração convertido, eu encontro contentamento, porque eu sei que está guardado em Cristo. E como nós lemos aqui em Colossenses, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Minha oração é que a gente esqueça o se isso, se aquilo, e eu deixe de cobiçar, você deixe de cobiçar, e que Deus nos dê o raro dom de encontrar satisfação, de viver o presente momento e o que Ele tem nos dado hoje. Vamos nos examinar essa manhã, examinar o nosso coração e ver se ele está caracterizado pela cobiça, pela murmuração ou pela inveja. Vamos nos arrepender e cultivar o hábito de olhar o que Deus já tem nos dado como gratidão, em gratidão. Eu quero terminar esse sermão, já que nós falamos muito de coração, com um provérbio. Provérbio 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida.